E aí, meu aluno querido, vamos começar a estudar mais um pouco de língua portuguesa. Agora nós temos uma missão para conseguirmos vencer, tá? Que missão é essa? Continuar o estudo dos pronomes, reconhecendo ali as categorias dos pronomes relativos dentro de algumas sentenças, passar pelos demais pronomes e identificar ali quais são suas características fundamentais. Perfeito? Então o que eu vou fazer agora é mostrar para você uma análise dos tipos de pronome na função, tá? Funcionando como pronome, ali mostrando a relação entre um termo e outro. E é esse tipo de coisa que eu quero que você entenda agora. Como reconhecer um pronome dentro de uma frase dessas, um pronome relativo, ok? Você já sabe quais são, agora é a hora de pôr a mão na massa, praticamente, né? Agora é a hora de conseguir entender esses elementos. Muito bem? Vamos começar o nosso trabalho então? Segura aí na tela que a gente vai começar a falar sobre os pronomes. E nós temos alguns exemplos aqui, tá? O primeiro exemplo que nós temos é essa frase: houve um aluno que entendeu o conteúdo. Eu quero que você marque aí essa palavra, primeiramente, essa palavra que, tá? Essa palavra aqui que nós estamos analisando no momento. Tá, a primeira coisa a fazer, depois de marcar essa palavra, é observar o que é que nós temos antes e o que é que nós temos depois dela. Temos a palavra aluno e temos a palavra entendeu. Morfologicamente falando, a palavra aluno é o quê? É uma coisa, é um substantivo. Entendeu é o quê? É um verbo. Opa! Então você tem uma palavra que está conectando o substantivo aluno ao verbo entender. Já que você conseguiu perceber isso, essa conexão entre substantivo e verbo, ficou fácil de compreender qual é a classificação gramatical da palavra que. Essa palavra que está aqui, ó, se colocar, é um pronome relativo, tá? Esse pronome relaciona duas sentenças, tá? Por exemplo, essa frase, houve um aluno que entendeu o conteúdo, possui, na verdade, duas sentenças, tá? Então, vamos pensar aqui, ó, que eu vou colocar agora o que eu quero que você observe, tá? Eu vou colocar aqui uma frase para poder analisar. Olha só, vamos escrever aqui esses dois casos, tá? Houve um aluno que entendeu o conteúdo. Vou pôr a frase aqui para você poder analisar junto comigo. Então, escreva aí em separado, ó. Houve um aluno. Depois, vou colocar aqui, um aluno entendeu o conteúdo. Eu não sei se você consegue perceber, mas eu estou colocando aqui essas duas frases para te mostrar o que é que está repetido, tá? Em uma frase e outra. Eu tenho aqui um aluno e aqui novamente um aluno. Quando nós empregamos um pronome relativo, como o pronome relativo que, o que nós fazemos? Nós estamos unindo essas duas orações, apostando que a palavra que vai ser empregada no caso de outro elemento. Nesse caso, eu vou colocar a palavra que no lugar desse termo, um aluno, tá? Eu vou tirar isso aqui e eu vou conectar a frase. Vai ficar, houve um aluno que, e aí passa para cá, entendeu o conteúdo. Essa é a função de um pronome relativo. É demonstrar essa relação entre os termos de uma sentença. E tem que ficar claro isso para você. Além de fazer essa conexão, o pronome relativo vai desempenhar um papel. No momento, eu só quero que você perceba que esse termo aqui é o nosso pronome relativo, tá? Se isso aqui ficou claro para você, tá ótimo. Muito bem. Então, nessa frase, houve um aluno que entendeu o conteúdo, você já identificou a palavra que é o pronome relativo, tá? Está retomando o substantivo conectando com o verbo. Outra dica, é possível trocar esse que por o qual, apenas para testar, para saber que é um pronome relativo, tá? Então essa forma aqui também está correta, sem problemas, tá? Entendeu aqui? Eu só quero no momento que você lembre que isso é um pronome relativo. Ele está retomando, no caso, uma pessoa.
então também está no emprego correto. Vamos pegar o segundo exemplo? Falei sobre aquela pessoa, a qual havia entrado na sala. Marque essa forma a qual. Essa forma a qual está retomando que elemento na sentença? Está retomando essa expressão aquela pessoa. Ou seja, eu posso dizer que a expressão aquela pessoa é o referente do pronome qual, antecedido pelo artigo a qual. E aí, eu estou conectando esse termo, esse referente ao quê? Ao verbo, tá? A essa forma, havia entrado. Pronto, agora está tranquilo. Eu entendo que essa forma a qual é um pronome relativo, certo? Pronome relativo. E aqui conseguimos verificar perfeitamente o pronome. Daria para trocar esse a qual pela palavra que? Falei sobre aquela pessoa que havia entrado na sala. Opa, sem problemas. Nesse caso, não houve prejuízo para o sentido da sentença. Bem, vamos pegar agora o terceiro caso. Eu tenho aqui, Bárbara é a mulher a quem amo. Quem, essa palavra quem que está aqui, é o nosso pronome relativo, porque está conectando a palavra mulher, que é um substantivo, ao verbo amar. Então, ó, conectou substantivo a verbo, perfeito, é um pronome relativo. Professor, seria possível trocar essa palavra quem pela palavra que? É a mulher a que amo? Sim, poderia trocar e não haveria prejuízo para a correção. Agora, entenda o seguinte, essa frase está certa porque o referente aqui, ó, mulher, faz menção a uma pessoa. O referente é pessoa. Por isso que está certo. Se fosse qualquer outro referente que não fosse pessoa, estaria errado. Outra coisa, a banca pode falar, a palavra quem tem como referente o substantivo Bárbara. Não, não é. O referente costuma aparecer antecedendo o pronome. E aqui, ó, apareceu o substantivo mulher. Eu não estou analisando a função sintática, por enquanto, tá? Eu só estou analisando o papel morfológico. Vai chegar o momento de nós estudarmos a função sintática do pronome relativo, mas não é agora. Tá? Esse estudo vai acontecer quando você estiver estudando análise sintática do período composto. Aqui, neste momento, só quero que você identifique o pronome relativo e saiba buscar o seu referente. Isso já é de grande ajuda, já é de grande valia. Perfeito? Vamos adiante. Olha lá. Temos aqui. Demóstenes fez tudo quanto pôde para acertar a questão. Bem, então eu quero que você perceba a palavra aqui. Deixa eu só arrumar aqui o seguinte. É tudo quanto, tá? Tudo quanto. Porque nós estamos analisando o pronome relativo, quanto. Beleza? Nesse caso, observe. A palavra quanto, que está aqui, é o pronome relativo. Que está conectando o que a que. Lembra da teoria? A palavra tudo é um pronome indefinido. Eu estou conectando a palavra tudo ao verbo poder. Então, ó, aqui a conexão foi de pronome e verbo. Muito bem? Professor, eu poderia trocar esse quanto pela palavra que? Demóstenes fez tudo o que pôde para acertar a questão. Sem problemas. Não há problema. Na verdade, a palavra que é uma espécie de pronome relativo neutro. Ele é básico. Ele pode aparecer em quase todas as situações. Perceba? Quase todas as situações. E aqui essa troca foi uma troca correta e que deixaria a sentença ainda compreensível. Vamos adiante? Olha lá. A sala onde ocorreu o crime está lacrada. Aqui eu vou destacar a palavra onde. Palavra onde é um pronome relativo que está retomando o substantivo sala, tá? E está o que? Conectando com ocorreu, que é um verbo. Ou seja, eu tenho um pronome conectando substantivo a verbo, então este é um pronome relativo. Professor, se eu for trocar por algum termo, eu posso trocar esse a sala aonde ocorreu o crime? Não, tá? Agora, veja só,
Eu poderia trocar por a sala em que ocorreu o crime. Ou ainda poderia dizer a sala na qual ocorreu o crime, e não haveria prejuízo para a correção gramatical ou para o sentido da sentença aqui, tá? Perfeita ficaria essa sentença, muito simples, muito fácil de entender. Até aqui foi. Agora, vamos observar a palavra cujo em ação. Nesse caso, a palavra cuja, né? Vamos observar que é um pronome relativo, pois nós já vimos isso, e que existe uma conexão entre a palavra mulher e a palavra casa. Lembre-se de que o sentido aqui é um sentido de posse. Então já coloca a preposição de aqui. Porque você lê assim, da esquerda para a direita, a mulher cuja casa. Mas você pode ler da direita para a esquerda assim, casa da mulher. Tá? Então lembra que eu falei? O sentido é o sentido de posse. Tá? Então é como se eu dissesse a mulher cuja casa, a casa da mulher. Essa noção de posse ou pertencimento. Coisas importantes. Posso trocar esse termo cuja pela palavra que? A mulher que a casa foi roubada é Neide? Não, não pode. Posso colocar aqui, ó, a mulher cuja a casa foi roubada é Neide? Não, não pode. Por quê? Porque nesse caso eu teria um artigo após o pronome relativo cuja, que consistiria num erro, tá? Num erro gramatical. Então percebeu aqui que a palavra cuja é o pronome relativo, conectando os dois substantivos aqui. Se você conseguiu perceber isso, pronto, era isso que eu queria de você neste momento, tá? Lembre-se de que nós estamos fazendo uma análise apenas para identificar a classe dos pronomes agora. Eu não quero que você caia diretamente na análise sintática, porque seria um pouco trabalhoso. Nós vamos fazer isso posteriormente. Aqui era só para você entender como ficam esses pronomes, identificar os pronomes relativos. Por que eu falei nessa frase cuja casa e não cujo casa? Porque casa é um substantivo feminino, apesar de o pronome retomar aquilo que tem atrás, ele concorda com o que está na frente, tá? Isso aqui eu já havia mencionado. Olha só, então, veja, a mulher cuja casa. Para você observar essa relação de concordância, tem a ver com essa palavra aqui, casa, e não com a palavra mulher. Mulher é o referente do pronome. Referente, retoma a palavra mulher, mas a conexão é com a palavra casa. Perfeito? Isso ficou claro para você? Se ficou claro, maravilha. Simples de entender isso aqui, fácil, muito tranquilo. Perfeito? Vamos adiante então? Olha só, agora nós vamos continuar estudando e vamos falar da possibilidade de termos um pronome relativo mais uma preposição. Tá? Atenção, olhe para mim. Quando nós falamos sobre essa ideia de pronome mais preposição, existe alguém que convida, tá? Alguém que chama para a frase, que está convidando para a frase a preposição. Quem é esse alguém? Quem é esse termo que está convidando a preposição? É um termo da regência, né? Provavelmente um verbo, um substantivo, algo assim. Então eu vou mostrar para você agora nos exemplos algo que pode vir a aparecer nas questões. Aparece lá o elaborador da prova e fala para você se a preposição é obrigatória ou se ela é facultativa. Dá uma olhada na tela aí para você entender. A matéria de que gosto é sintaxe. Pois então, o pronome que nós temos aqui é o pronome que. O referente é a matéria e ele conecta com o verbo gostar. Agora, o meu propósito no momento é que você entenda essa preposição aqui. De onde veio essa preposição? Tá? Veio do verbo gostar. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Tá? Porque esse aqui, ó, é um verbo transitivo indireto que exige essa preposição. Quem gosta, gosta de algo. E isso tem que ficar claro para você. Pronome mais a preposição é proveniente da regência desse verbo. Então a banca pode chegar para você e falar: a retirada da preposição não prejudica a correção gramatical? Prejudica, porque vai mudar primeiro o sentido, vai haver um prejuízo para a regência da sentença aqui. Perfeito? Vamos pegar a segunda sentença. Aquele é o homem do qual não duvido. Eu tenho aqui essa forma, o qual, pronome relativo, qual, e eu tenho aqui a preposição de. A preposição de que está aqui,
tá? Ela está unida com o artigo. De onde veio a preposição? Veio do verbo duvidar. Quem duvida, duvida de alguma coisa, tá? Então sempre tome cuidado. Quando aparecer uma preposição, ela não apareceu à toa. Existe alguém que a convidou. E se você retirar, pode causar prejuízos para a correção ou mesmo para o sentido da sentença. Muito bem. Olha o último exemplo. Eis a pessoa a cuja competência fiz alusão. Esse caso aqui é um pouquinho mais interessante. Pronome relativo. Palavra cuja, tá? E a preposição que está aqui é a palavra a. Bem, de onde saiu essa preposição? Porque eu fiz alusão à competência da pessoa. Lembra da noção do de aqui, ó? Competência da pessoa. Muito bem. Agora veja só. Quem faz alusão a alguma coisa. Então, saiu desse substantivo a necessidade de colocarmos a preposição a aqui. Tá? Então aqui foi um caso de regência nominal. Perfeito? Toda vez que isso aparecer numa frase, você tem que observar então se o verbo vai chamar a preposição ou se o substantivo vai chamar a preposição. E aí, a depender de como esse elemento aparece na frase, você só coloca ali a preposição e vai ficar tudo tranquilo, vai ficar tudo jóia, vai conseguir entender isso com propriedade. Perfeito? Tomara que você tenha conseguido compreender essa parte, porque ela é extremamente interessante e muito incidente em provas, tá? Como é que isso pode cair? O cara vai marcar alguns trechos e vai falar assim, assinale o termo que foi corretamente empregado. Aí aparece a preposição ali que foi empregado de maneira incorreta. Beleza? Isso é super importante para você entender. Não há problemas, tá, com o entendimento dessa matéria. Basta prestar atenção e identificar de onde sai a preposição. Perfeito? Bem, nós vamos trabalhar agora com outros pronomes. Atenção aí. Vou falar agora sobre pronome indefinido. O que é um pronome indefinido? O pronome indefinido é um vazio semântico. Ele serve para esvaziar o seu referente. Esvaziar o referente que ele acompanha. Ok? Ou substituir alguma coisa e dar uma noção vaga. A noção que o pronome indefinido traz é uma noção vaga. Acompanhe na tela aí para você ver quais são os pronomes indefinidos. Temos aqui uma tabelinha bem esperta para te ajudar a compreender quais são esses pronomes. Então veja, primeiro os pronomes variáveis. Variáveis, lembre-se, tá? Há um plural, há um feminino. Por exemplo, algum, alguma, alguns, algumas, nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhumas. Sim, existe plural. Todo, toda, todos e todas. Muito, muita, muitos, muitas. Pouco, pouca, poucos e poucas. Para você que achava que muito e pouco eram apenas advérbios, tá? Não, na verdade eles podem aparecer de outra maneira. Eles podem aparecer aqui dando uma ideia de quantidade, não de intensidade. E daí são considerados pronomes indefinidos, perfeito? Vamos continuar nossa análise aí. Vário, vária, vários, várias. Tanto, tanta, tantos e tantas. Outro, outra, outros e outras. Quanto, quanta, quantos e quantas. Pode ser um pronome indefinido também. A palavra bastante, ela é invariável de gênero, mas é variável de número. Bastante e bastantes. Nós vamos aprender como empregar essas palavras aqui quando falarmos sobre concordância. Certo, certa, certos e certas. Aí, qualquer e quaisquer. Olha que interessante, essa é a única palavra da língua portuguesa que faz plural no meio, tá? Quaisquer. E aí temos as invariáveis, tá? Quer dizer, invariáveis você não vai ter plural, não vai ter feminino. Alguém, ninguém, outrem, tudo, nada, algo e cada. Outrem, para quem não sabe, só pode ser usado para fazer menção à pessoa. Eu digo alguma coisa como, você não pode fazer mal para si ou para outrem, tá? Então aqui é um exemplo em que nós temos essa noção de pronome indefinido. Você fala, tá bom, professor, para que serve o pronome indefinido? Já falei que é para indefinir um referente, mas como isso costuma aparecer?
pode aparecer nas questões de crase, para você lembrar que com um pronome indefinido não vai ocorrer acento grave, e também pode aparecer na colocação pronominal, para lembrar que é um caso de pronome atrativo. Só que eu quero chamar a sua atenção para o lance da mudança de sentido. Veja aí na tela como é que isso vai aparecer. Nós podemos criar mudança de sentido dependendo da posição do pronome. Veja, se eu disser alguma pessoa e pessoa alguma, a palavra alguma está indefinindo pessoa. Quando eu falo alguma pessoa, quer dizer que pelo menos um indivíduo. Tá? Alguma pessoa aparecerá. Pelo menos uma pessoa vai aparecer. Quando eu digo pessoa alguma, aqui significa o quê? Zero. Ninguém vai aparecer. Então, olha a mudança de sentido que envolve a mudança de posição do pronome. Veja agora, certa pessoa e pessoa certa. Aqui é um pronome indefinido, certa pessoa, uma pessoa qualquer, tá? Pessoa certa, aqui deixou inclusive de ser pronome, aqui passou a ser um adjetivo somente, tá? Então, essa é a especificação da mudança de sentido em razão do emprego do pronome indefinido. Muito bem? Melhorando o nosso conhecimento, nós vamos entendendo mais a matéria de língua portuguesa. Pega aí o próximo tipo de pronome, que eu vou colocar o pronome interrogativo. Bem, o que é um pronome interrogativo? É um pronome que serve para fazer pergunta, tá? Pronome que serve para fazer pergunta de algum tipo. Vamos colocar aí na tela para você ver quais são. Veja só, os pronomes interrogativos da língua são que, qual, quem e quanto. Somente esses pronomes são os pronomes interrogativos. Professor, mas e por quê? Porque é uma locução adverbial interrogativa. Lembra o seguinte, a palavra que é uma palavra invariável. A palavra quem também é uma palavra invariável, tá? Também é invariável. A palavra qual é variável e quanto é uma palavra variável. O que eu quero dizer com isso? Olha só que interessante. Muitas vezes as pessoas fazem pergunta com a palavra que e erram a concordância. O indivíduo fala, nossa, eu fiz tantas coisas hoje, e a outra pessoa vai perguntar, ah é? Quis coisa? Fala, quis coisa. Não posso passar esse que para o plural. O certo seria que coisas. Que coisas você fez? Certo? Aí beleza. A palavra quem não tem problema. Vou falar quens, né? Nossa, eles vieram aqui. Quens? Não, quem apenas. O singular. Qual? Em qual é seu nome? Qual, pense, é uma palavra que funciona como pronome interrogativo. Quais são suas expectativas? Quanto? Quanto você deve? Quantos botões você trouxe? Entendeu? É variável nesse caso. E lembre-se de que apesar de ser um pronome interrogativo, essas palavras desempenham funções sintáticas na sentença. Vamos olhar ali a nossa tela? Acompanha lá. Quero te mostrar que apesar de esses pronomes fazerem pergunta, nós podemos fazer uma análise sintática, tá? Uma análise sintática desses pronomes. Por exemplo, veja só, que você quer? Eu tenho o verbo querer aqui, eu tenho a palavra você, que funciona como sujeito do verbo querer, porque afinal de contas é você que quer. E a palavra que apareceu aqui, tá? Ela é o pronome. Esse pronome está funcionando como objeto direto ou complemento verbal. Tá bem? Olha que interessante. Quantas vezes na vida você fez análise de oração interrogativa? Vou mostrar um outro exemplo aqui. Ó. Essa frase. Quem comprou o carro ontem? Fazendo uma análise sintática bem breve, apesar de você provavelmente ainda não ter estudado isso, pegue o verbo comprar. Verbo transitivo direto. Quem compra, compra alguma coisa, né? O que foi que compraram? O carro. Esse aqui é o objeto direto. Quando compraram o carro? Ontem. Esse aqui é o termo que dá a ideia de tempo. É adjunto adverbial. Só para você saber, não tem que lembrar todos os nomes agora. O mágico é isso aqui, ó. Qual é a função da palavra quem? A palavra quem está conjugando o verbo comprar. Então essa palavra quem funciona como sujeito. Professor, mas eu não sei quem comprou. Estou perguntando, mas a análise sintática não tem nada a ver com você saber as coisas. Tem a ver com as palavras aparecerem ou não em uma frase. E daí é por meio dessa aparição que você faz análise sintática. A palavra quem apareceu conjugando um verbo, então ela vai funcionar
como sujeito daquele verbo. Maravilha? Isso é muito interessante, né? Vai dizer, língua portuguesa apavora demais, é muito massa isso. Vamos adiante, para fechar, falar sobre o último tipo de pronome, tá? Antes de passar para as próximas categorias, finalizar aqui o estudo dos pronomes. Então acompanha aí comigo na tela. Seguinte, pronomes possessivos. Um pronome possessivo pode dar um sentido, basicamente, de posse, de aproximação ou de familiaridade. Quais são esses pronomes? Os de primeira pessoa, meu, minha, meus, minhas. De segunda pessoa, teu, tua, teus e tuas. De terceira pessoa, seu, sua, seus e suas. Primeira pessoa do plural, nosso, nossa, nossos e nossas. Segunda pessoa do plural, vosso, vossa, vossos e vossas. Terceira pessoa do plural, seu, suas, seus e suas. Professor, eu notei que essas formas aqui repetiram. Está certo. Por quê? Porque é assim que o pronome aparece, tá? Por mais que eu tenha aqui terceira pessoa do singular, terceira pessoa do plural, é desse modo que o pronome vai surgir. Ele concorda com o seu referente. Vou te dar uns exemplos aqui. Veja. Minhas razões para estudar não são secretas. O minhas está indicando posse em relação a razões. Então eu falo, minhas razões. Se fosse razão, minha razão. Motivo, meu motivo. Esse livro já tem seus 20 anos. A palavra seus é um pronome possessivo, mas que nessa frase aqui não está dando ideia de posse. Está dando uma ideia de aproximação. Tipo, já tem aproximadamente 20 anos. Perfeito? E olha o último exemplo. Amélia, fazendo isso, está zelando pelos seus. A palavra seus aqui significa alguma coisa como familiares. Beleza? Está zelando pelos seus familiares. Aí o que eu quero que você entenda. Quando nós falamos sobre esses pronomes dessa natureza, né, esses pronomes possessivos, é preciso entender que eles vão mostrar o seguinte, eles vão mostrar para quem fala essa noção de posse principalmente. Porém, a noção de posse pode vir um pouco ambígua. Então, é muito importante tomar cuidado com a ambiguidade na hora de escrever uma sentença. Se aparecer uma frase ali, a secretária disse para o chefe que o cheque estava sobre sua mesa. Sobre a mesa de quem? Dele ou dela? Não dá para saber. Quando você fala sobre sua mesa, você tem dois referentes e não ficou claro. Professor, a palavra dele é pronome possessivo? Não. Dele é a preposição de mais o pronome ele. Tá? Tem o sentido de posse, mas não é pronome possessivo. Muito bem? Outra coisa, recomendação da gramática. Não convém utilizar pronomes possessivos para fazer referência a partes do corpo ou faculdades do próprio intelecto. Quando eu digo assim, ó, minha mão, não posso falar. Eu digo machuquei a mão, machuquei o dedo, certo? Espetei o pé e não o meu pé. Nossa, professor, verdade? Verdade, certo? Perdeste o juízo, tá? Em vez de falar o teu juízo, eu digo só o juízo. Não coloco o pronome pessoal nesse caso. Maravilha? Finalizamos o estudo de pronomes agora. Pense, nós estamos aí melhorando cada vez mais a morfologia, subindo o nosso conceito dentro da língua portuguesa para que consigamos chegar a uma parte mais substanciosa, mais importante da nossa matéria. Ainda há muito trabalho pela frente. Continue estudando, vamos para a guerra. Força, guerreiro!